Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Não está sendo uma semana fácil, senhoras e senhores. Estou com uma gripe que não me larga de jeito nenhum, não desgarra de mim. Mas mesmo assim, sigo aqui fazendo vídeos para vocês, dentro do nosso combinado, hein? Vídeos aí que estão saindo praticamente todo dia para vocês acompanharem, desde entrevistas, análises, recaps, prévias e muito mais. Lembrando que esse vídeo está saindo mais cedo para quem é membro antecipado. Esse vídeo sai no aberto na sexta-feira à noite, provavelmente vou colocar na sexta-feira à noite, porque já tem um outro vídeo programado para o sábado de manhã para vocês. E essa semana a gente vai falar da prévia, né? Tem muito jogo essa semana, acho que são 16, né? Se não cair nenhum. E vamos lá. Vamos começar nossa prévia falando da D3, né? A D3 a gente tem um jogo só esse fim de semana, que é Erechim Coroados e Francisco Beltrão Red Fit. O jogo que, se acontecer, será no domingo, né, às 9 da manhã. As duas equipes venceram na estreia, né, venceram a Chape Futebol Americano. Expectativa de um jogo bom. Acho que o Coroados é um dos melhores, quiçá o melhor time da D3, né, em questão de experiência, de nível, tudo mais. Então é meu favorito para esse duelo. Eu acho que o Red Fit vai precisar fazer um jogo mais dentro do que a gente viu no Paranaense, um time que não se arrisca tanto no jogo aéreo, que vai tentar trabalhar na sua fisicalidade, vai tentar fazer, né, a força bruta valer para vencer. E eu acho que essa é a chave, se o time quiser nos surpreender esse final de semana. O Coroados, eu acho que defensivamente é um time muito forte, é onde geralmente ganha seus jogos, mas eu acho que o ataque poderia aparecer um pouco mais, principalmente no jogo aéreo. Eu acho que o jogo terrestre tem se mostrado ali muito competente em vários momentos, sem falar, obviamente, da defesa, né, que pontua basicamente em todos os jogos. Então isso pode ser um grande diferencial. E trincheira, né? Trincheira é um segredo muito grande para esses jogos assim de D3, D2, pesa muito. Acho que o Coroados é favorito, e caso a partida realmente se confirme, né, tava aguardando questões de campo, né, para ela poder rolar, eu acho que vai ser um bom jogo. Partindo para Superliga D2. A D2 esse fim de semana temos 3 jogos para a gente poder falar, 4 times estreando, né, nesse final de semana. Vamos começar lá no Distrito Federal. A gente vai ter o Brasília Wizards e Goianos, né, o segundo jogo das duas equipes. O Goianos venceu uma, o Wizards perdeu uma. É um jogo que, para mim, tem um franco favorito. A equipe do Goianos é um time que está jogando melhor, é um time que mostrou sua qualidade já no primeiro jogo. Falta ritmo para esse ataque ainda. Inclusive vai sair entrevista com o Jaylen e com o Shone na segunda-feira, pós-jogo, né? Mas a gente até tinha falado sobre isso, né? E é uma questão que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Se esse ataque vem mais ritmado, se impõe um pouco mais fisicamente. Acho que faltou um pouco dessa imposição, na minha visão, do time do Goianos no ataque, né? Pro Wizards, eu acho que fez um jogo decente contra o Gama, defensivamente conseguiu operar bem, o ataque deixou a desejar em muitos momentos e vai encarar uma defesa, na minha opinião, mais cascuda, que pode te forçar mais ao erro, né? Então eu acho que isso também pode ser algo negativo para a equipe do Wizards, mas as minhas expectativas para esse jogo, elas estão controladas. Eu espero um Goianos dominando, né? E um Wizards tentando ser competitivo, né, da melhor forma que puder para esse duelo. Acho que seria essa a minha expectativa. Indo agora para Ponta Grossa Phantoms e Londrina Bristol Backs, duas equipes aí que já se encararam esse ano, os representantes do Paraná também nessa D2. Um duelo bem interessante, né? Fora de campo deu muito problema no Paranaense, espero que não se repita no Nacional, espero que o foco seja dentro de campo. Mudanças aí dentro do Bristol Backs, né? Brian foi embora, o Alex foi embora, devem vir jogadores, né, para esse segundo semestre, mas ainda não para esse primeiro jogo, né? Então eu acho que a gente deve ver um Bristol padrão, né, do que a gente está acostumado, que é um time muito bom, que tem qualidade. Eu imagino que o Yuri vai comandar esse ataque, né? Então o time, além dos jogadores que foram embora, o João também foi, né? O Gaspar. E foi pro Arapongas, baita escolha para ele também, inclusive. Então a gente deve ver o Yuri comandando esse ataque. E eu tô bem curioso, né? Eu acho que o time do Bristol é um time bom, eu acho que é um time que defensivamente mostra muita qualidade, que talvez encare um desafio um pouco maior por talvez, né, ter ali a adaptação do Yuri, né, que não jogou muito nesse primeiro semestre, né? Tinha
saído, voltou e tudo mais. Então eu acho que é algo pra gente ficar de olho, mas acho que é um cara que tem competência pra mover as correntes, né? E tem uma boa defesa também que vai ajudar muito. Do lado do Phantoms, né? Eu acho que o Phantoms manteve uma boa base do que a gente viu no Paranaense, trouxe o Malcolm Gask, né? Meu amigo Malcolm Gask, com quem eu já tive a oportunidade de jogar junto, volta aí pro Brasil agora. Acho que é um jogador que soma muito pro elenco, né? Não é aquele running back explosivo, mas é um running back que casa muito com o que o Phantoms quer correr, né, um estilo de corridas mais fechadinhas, onde ele vai poder ganhar alguns espaços pelo meio. É um cara criativo também para tentar fazer algumas coisas. Gosto bastante da movimentação, acho que ele traz um aspecto legal, fora que é o que eu falo, eu acho que é um jogador que ajuda muito o elenco, né, em muitos fatores, então estou bem curioso para ver ele dentro de campo. E o time do Phantoms é um time bom, né? Eu acho que o time, dentro das realidades que tinha no Paranaense, fez o que dava para fazer, foi campeão do Pinhão Bowl, né? E acho que é um time que tem aí qualidades para tentar bater de frente. Meu favoritismo é o Bristol, né? Mesmo o jogo sendo em Ponta Grossa, mas acho que a expectativa é que seja um jogo bom e a gente torce para que seja um jogo bom dentro de campo e que fique só lá. Né, vale a gente lembrar que no estadual teve Bristol falando uma coisa, Phantoms falando outra, foi lá pro TJ do Paraná e eles se resolveram lá. Espero que a gente não tenha que passar por isso de novo, né? E indo pro terceiro e último jogo, a gente tem Sorocaba Vipers e Vikings, né? O jogo que ia ser em Sorocaba, mas foi transferido para Jundiaí, né? Teremos lá uma rodada dupla, basicamente. Esse jogo acontece às 10 horas da manhã. Expectativa boa, foram duas equipes que trocaram vitórias ano passado na D2, né, o Vipers foi para a pós-temporada da SPFL, o Vikings também. São duas equipes para mim de características bem diferentes. Vipers é um time físico, o Vikings é um time rápido, mas a gente precisa obviamente tirar o elefante da sala, né? O Vipers, na minha concepção, perdeu o seu melhor jogador, que era o Arthur De Luca, que foi para o Spartans, e também perdeu o Nescau, né? Um grande jogador para essa defesa, né? Tem o JP no backfield, que eu acho que pode ajudar bastante esse ataque também no aspecto velocidade. Tem na sua defesa também grandes jogadores, né, que vão continuar mantendo o time num bom nível, mas muito, né, do individualismo que o De Luca trazia para esse time vai embora, né? Então resta a gente saber como esse time vai tentar operar, né? Eu acho que é um time muito cascudo, fisicamente a gente pode falar, né? Vai dar dificuldade, vai fazer o Vikings merecer cada jarda, mas eu fico muito preocupado, né? Porque é um ataque que há bastante tempo sofre, né, em ter uma cara, em ter um ritmo, em ter um jogo em que a gente realmente vira e fala, pô, a gente viu um ataque ritmado, funcionando, bem encaixado, né, e eu não sei se a gente vai ver isso, né. A equipe do Vikings saiu da SPFL, que eu acho que com uma derrota amarga, né, contra o time do Rhinos, né, com toda a questão de o Catolo não ia jogar, será que dava para ganhar e tudo mais. E é um time que teve ali, durante a SPFL, muita questão também do quarterback, foi com o Hamel, Iago assumiu em alguns momentos, terminou a SPFL como titular, então eu acho que é algo pra gente ficar de olho também, quem será o quarterback desse time. Conseguiu manter aí uma boa base de quem veio, né, para essa temporada da SPFL, fez Túcio a volta da Itália e vem, né, pro Vikings, que era o time que ele ia jogar no Brasil esse ano, e é uma baita adição pro backfield, para jogar como recebedor, né, trazendo essa bagagem agora também europeia. Eu acho que o Festucci é um grande jogador e vai somar muito, né, e no conjunto da obra eu acho que o Vikings é favorito, né, tem muito talento individual também ao redor para fazer jogadas diferentes e tem um ataque mais criativo, um ataque que consegue ter mais opções na minha visão. Então eu acho que a menos que o Vipers faça um jogo extremamente físico e que domine completamente, né, nesse aspecto, eu acho que o Vikings tem aí boas chances para vencer esse duelo. Indo para a D1, né, começando com a D1 feminina, teremos Pilots e Fênix, jogo que vai ser sábado, 3 da tarde, em Brasília. Bom jogo, né, o Pilots venceu e surpreendeu muita gente, né, conseguiu a vitória em cima da Lusa Jaguars. O Fênix perdeu para a equipe do Silverhawks na estreia. E é um jogo que, assim como todos do feminino, eu espero um jogo bem equilibrado. Vou colocar um favoritismo para o Pilots também por estar jogando em casa, bem empolgado, embalado de uma primeira vitória. Eu acho que é um time que tem boas jogadoras e que mostrou muita qualidade no seu primeiro jogo. Claro, acho que tem espaço para melhorar, como eu falei, no final do jogo contra a Lusa poderia ter matado o jogo e não matou,
né? Mas acho que tem aprendizado também desse primeiro duelo, então seria a minha aposta. E o Fênix, eu acho que tem aprendizados muito claros, né? Do primeiro para o segundo jogo, desde special teams, detalhes que você tem que tomar, a de você, de repente, tentar investir mais no jogo terrestre, que teve grandes momentos contra o Silverhawks. Eu acho que o time deveria usar mais, né, do jogo terrestre. E detalhes, né? Eu acho que nessa D1 feminina, detalhes vão imperar em basicamente todos os jogos, né? Então eu acho que tem muito disso. O time que for mais cuidadoso, né, com detalhes deve vencer, né? Eu acho que por isso a minha aposta seria no Pilots nesse momento, né? Foi um jogo mais disciplinado, mais cuidadoso, né, na sua estreia. Vamos agora falar de Ocelots e Corinthians Steamrollers, jogo lá em Jundiaí, 2 horas da tarde, estreia das duas equipes, né? O Sudeste basicamente estreia nesse fim de semana, então tem muito time do Sudeste pra gente falar. O jogo pra mim é o passo rápido, né? Eu acho que o Ocelots é franco favorito. Os times se enfrentaram na SPFL e o Ocelots controlou muito bem, venceu muito bem. Crow e JP seguem, né? Os dois americanos pro Ocelots, um time que tem uma base muito bem estruturada, um time bem forte, jogando em casa. Pro Steamrollers, é um time que tem se mostrado que está treinando bastante, que está tentando, né, manter o ritmo, né, para jogar uma boa D1. Não sei se vai conseguir, mas está tentando, eu acho que isso é o mais importante. Tem a volta do Lucas Katayama, né, que estava no college football, acho que na 3ª divisão, e volta, talvez para ser o titular, né, na posição de quarterback, talvez para estar lá, né, caso o Dantas não consiga performar, o Katayama que foi revelado no Corinthians Steamrollers, né. E para mim a grande questão do Corinthians são duas, muito claras. Uma defesa que foi muito, muito soft durante todo o primeiro semestre, não conseguiu ser uma defesa que criou grandes desafios, tirando acho que talvez o jogo do Airwolves, né, não conseguiu ter uma boa atuação, e um ataque que teve flashes, nunca ritmo, né, então eu acho que isso é uma questão, né, uma coisa é você ter 4 campanhas boas num jogo e do resto não e tudo mais, isso acontece. Agora, quando você tem uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas num jogo só, que você consegue se lembrar e falar bem, aí a gente tem um problema, né? E foi muito disso que eu vi do Corinthians na SPFL. Seguindo, vamos agora para um jogo que muita gente está esperando, que é Galo e Spartans, jogo no sábado à tarde, com transmissão da Galo TV. Bom jogo, tá? Expectativa de um jogo bem legal. A gente tem um Galo que perdeu o Mineiro depois de muito tempo, que perdeu aí as suas peças para essa temporada, que parece que uma galera também saiu depois do Mineiro, chegaram alguns nomes, chegou o segundo americano para o time, né, que é o Aaron Bryant, um linebacker bom, pelo que a gente pôde ver na tape, né, o Galo, eu sempre falo, é um time que sempre deixa a gente um pouco de sobrancelha em pé com alguns gringos que chegam lá, mas os dois, né, que vêm pro Nacional são muito bons. Shelley, indiscutível, e o Aaron Bryant parece ser um bom jogador, né, um bom linebacker, né, um cara que não é necessariamente grande, mas é um cara rápido, que ataca muito bem, cobre bem o passe, pode ser usado também ali, né, em alguma coisa diferente dentro do ataque, e o Shelley, que é um cara que vai jogar dos dois lados da bola, tranquilamente, como sempre fez, né, no Vailers, no Mariners e no próprio Galo na final. E são dois bons nomes, né? Resta a gente saber como que vai estar a SOL, que deve ter algumas chegadas, e como o Caravita vai se portar contra essa secundária do Spartans, né? A secundária do Spartans que já tinha bons nomes, né? Como o Formiga, como o André, contou também aí com algumas boas chegadas, né? Como a do Deluca, a do D'Angelo, que chega... Não, D'Angelo não, né? Mas basicamente na secundária a gente vai ter o Deluca, o Ronel, né? Que jogou na secundária do Spartans, né? Naquele fatídico jogo. Então, é uma secundária que já era boa e que ganha mais peças também para ajudar esse elenco. Fora que, né? O Spartans realmente está buscando se reforçar e ser campeão e ser competitivo, né? Então, já tem vídeo no canal, mas Otávio, Taylor, Yuri... Deluca, Nescau, Ronel, Dimitri, D'Angelo, Tini, Spy, assim, um time que já era muito bom e que se reforçou ainda mais, né, para jogar esse Nacional. Então, é um time que está muito forte, acho que vai ser um duelo de trincheiras muito interessante
pra gente ver se essa OL do Spartans num jogo 1 já mostra muito entrosamento, como que o Mamão também lida contra um time do Galo que conseguiu em certos momentos gerar pressão contra um bom Locomotiva, que também tinha uma boa L, então acho que é um jogo pra gente ficar de olho. Trincheiras pesam bastante. Caravita contra a secundária do Galo é um grande duelo, até porque o Caravita tem bons recebedores, na minha concepção, ao seu redor, além de um Prince que fez um mineiro que surpreendeu bastante. E o Spartans é favorito pra mim, mesmo jogando fora de casa. Acho que é um time que tá mais quente, tá reforçado e que tem tudo para ser realmente um dos times que tá vindo forte para ganhar. Mas eu não acho que vai ser um jogo, assim, uma pancada, né? Como muita gente falou para mim, né? De que vai ser um 35-0, alguma coisa assim. Eu confesso que eu ficaria bem surpreso se acontecesse algo assim, nessa magnitude, né? Espero um jogo bom. Espero um Spartans favorito, de repente vencendo ele por suas 2 posses. Mas não sei se eu veria, tipo, um placar tão elástico assim, como algumas pessoas estão projetando. Claro, tudo vai depender das situações, mas eu não vejo esse placar tão elástico. Seguindo em Minas, para o jogo que vai acontecer logo na sequência no mesmo lugar, a gente vai ter Cruzeiro e Rhinos, né, que é um outro jogo que eu estou bem curioso, né, o Cruzeiro que deu uma murchada pós-Mineiro, muita gente saiu de lá, o time conseguiu manter o Barnes, que para mim foi muito importante, é um jogador americano que chegou para somar bastante com esse elenco. Trouxe também o Alexander Cardenas, que é um running back normal, né? Mas é um cara que pode ajudar esse Cruzeiro, que emperra muito no jogo terrestre. Então acho que é um cara que chega para somar, pode somar no jogo aéreo também. É uma defesa que ainda tem nomes muito interessantes e muito fortes, um time que tem potencial para mais. Mas eu tô bem curioso para ver como que é esse time pós, né? Todas essas mudanças, a galera que veio e não ficou, né? Como os Stutz, Deluca, né? E mais jogadores aí que vieram durante o Mineiro. Do lado do Rhinos, é um time que tá machucado, né? Pós-final da SPFL, derrota dura na pós-temporada. Mas é um time que vai ter a volta do Catulo, se nada der errado, pelo que me falaram, a programação é o Catulo de volta, e com o Catulo de volta é um outro Rhinos. Claro, eu acho que o time precisa achar soluções para a sua OL, a OL que não fez uma final ruim contra o Rio Preto Valles, mas não é uma OL que me passa a mesma confiança que a do ano passado. O corpo de recebedores é bom, a defesa terminou bem o campeonato, depois de ter jogado uma SPFL bem ruim nos primeiros jogos, então eu tô bem curioso, porque vai encarar um da casa com talvez menos alvos, um da casa mais pressionado do que foi, né? Então é um duelo interessante, na minha opinião. Acho que o Rhinos é favorito, porque ofensivamente eu acho que é um time com mais potencial de jogadas de touchdown, né? Home run balls. Mas é um duelo interessante, vamos ver como essas duas equipes vêm aí pós-estadual. E o Cruzeiro joga em casa, né? Então tem um fator viagem também para esse time do Rhinos, né? Um time que viajou na final, viaja agora, teve algumas saídas dentro do seu elenco. Vamos ver o que esperar. Seguindo no Sudeste, temos Tritões e Vasco Almirantes. Esse duelo aqui eu tô curioso, mas eu não espero um grande duelo. O jogo vai ser em Viana, né, no Espírito Santo, manda do Tritões. Mas o Vasco, para mim, é franco favorito, né? Esse vídeo vai sair oficialmente na sexta-feira. O Vasco tem um pacote gigantesco de reforços que tá chegando. Se a gente olha só para a OL vai ter Lucas Soares, Lucas Vieira, 2 jogadores ILF, jogadores de nível de seleção brasileira. Agum voltou, depois de jogar no Spartans, grande OL. E chega Shelton Williams, um OL das Bahamas, que fez faculdade nos Estados Unidos, que estava jogando na LFA, Liga Mexicana, um cara com um currículo muito bom, e pelo que a gente viu na tape, é um cara muito forte para jogar, tanto por dentro quanto por fora da linha. Então, para mim, é uma adição absurda para uma OL que vai ser muito física. Tem a volta dos irmãos Stutz, que a gente já sabia, o Holyfield volta também para essa defesa, então é um time que vai ser extremamente cascudo. Quando a gente olha para o ataque, tem a chegada de Jofiel Rodrigues e Emanuel, 2 wide receivers panamenhos, com destaque para o Jofiel, que é um jogador também que coleciona títulos individuais por onde passou. Eleven, que era do Tritões, Portinari volta, tem Mundim nesse corpo de recebedores. Elijah, que é um running back barra safety, que para mim não é espetacular, mas faz o que tem que fazer, né, onde ele está. Inclusive eu falo que para mim ele é melhor na defesa do que no ataque. E a gente, obviamente, tem que falar da chegada de Caron Johnson para ser o quarterback desse time, né? A gente ficou sabendo da chegada do Caron há mais ou menos uma semana e meia.
E eu falo para vocês aqui, eu sempre vou repetir, eu nunca vou ficar vazando informação de time, né, sobre chegada de jogador e tudo mais. Quando esse vídeo for ao ar, né, publicamente, o Vasco teoricamente já deve ter anunciado o Cameron Johnson. Se não, eu conversei com o pessoal do Vasco, né, antes disso, porque mais uma vez eu sempre falo para vocês, eu não tenho interesse em ficar vazando o pouco de informação que um time pode trabalhar e usar nas suas redes sociais. Então, até se esse vídeo sair oficialmente antes do anúncio, eu peço desculpas à galera do Vasco. Mas assim, é um grande quarterback, tá? Cameron Johnson, que teve passagem pela Allen University e a Edward Waters, dual threat quarterback, traz muito potencial correndo com a bola, é um cara grande, parece ser um cara muito forte. Gosto do modelo e vamos ver, né? Acho que tem uma facilitação de pegar um Tritões que parece desmontado, né, para essa primeira partida, então eu acho que é um jogo que a gente talvez tenha até que segurar um pouco a emoção se ele jogar bem demais, mas eu acho que é um jogo muito bom também para esse time mostrar um pouco do que veio, rodar um pouco mais essa galera. Expectativa bem legal para esse jogo, olhando para o Vasco. Para o time do Tritões eu realmente estou com uma expectativa um pouco mais abaixo. Time, né, não sei muito o que esperar, né, de identidade desse time do Tritões, né? Então acho que por isso que eu estou um pouco receoso. Indo para... Vamos ver. Vixe, tem jogo ainda, hein? Vamos falar de Rex e Brown Spiders. Vamos aproveitar. Tô seguindo a ordem aqui que tá no meu roteiro. Jogo que vai ser em Timbó, Santa Catarina. Rex perdeu o primeiro jogo, Brown Spiders ganhou o segundo. Jogo muito importante pro Brown Spiders. Se o Brown Spiders ganha esse jogo do Rex, é um jogo para de repente colocar o BS ali numa briga real pela pós-temporada. É um jogo, mas dito isso, é um jogo muito duro. Rex trouxe um grande duelo contra o Coritiba Crocodiles. O Tim Morovic fez uma partida talvez até melhor do que muita gente imaginava num primeiro duelo, fora de casa. Foi realmente um cara diferente para manter, né, o Croco no jogo em vários momentos. E é claro, o Rex deve estar muito mordido depois de ter perdido como perdeu o duelo para o Coritiba Crocodiles, né? E vai estar jogando em casa, com a sua torcida, com seu apoio, né? E tudo isso pode pesar bastante. Mas, falando em quarterbacks, eu quero falar de Matt Struck. Matt Struck não teve uma boa estreia. Existem todos os motivos do mundo. Só fez um treino, não estava ritmado, não sabia o que esperar, não conhecia os caras e tudo mais. Teve agora essas 2 semanas, que ainda não é o tempo ideal, mas a gente espera mais, né? É um cara que vai chegou para realmente comandar esse ataque. O ataque tem que ajudar também. Tiveram alguns drops ruinzinhos também no último jogo. Eu não consigo não olhar para o Rex como favorito, porque na minha concepção o Rex traz muita fisicalidade para esse tipo de duelo. E eu não vejo essa fisicalidade do lado do BS. Então eu acho que para o BS seria apostar no que aconteceu no jogo do Croco. Ter um tiroteio e você conseguir ter a última bola ou, né, se beneficiar mais das campanhas que você tiver. Não acho que o BS tenha um time para, na porrada, segurar o Timbó Rex. Eu acho que o Rex mostrou um time que, se não é aquela dominância física que a gente via alguns anos atrás, ainda é um time extremamente competente e consegue trabalhar muito bem. Fora que o Tim, né, chegou jogando muito mais do que a gente imaginava. Óbvio, eu acho que a defesa do Rex também vem ali com aprendizados do primeiro jogo, o que dá para melhorar, o que não dá, mas fisicamente não se ensina um time a ser físico, né, do dia para noite. E o Rex é físico e o Brown Spiders não é tanto, na minha concepção. Então, favoritismo Timbó Rex. Brown Spiders, como até falei com algumas pessoas do BS, é um jogo que chocaria muito. Não é o tipo de jogo que o BS ganha, na minha visão. Seguindo, vamos voltar rapidinho para o Sudeste. Vamos continuar no Sul, vamos falar de Calvary e Croco, porque esse jogo também para mim é bem rápido. Acho que o Calvary não deve ter muita mudança do jogo 1 para o jogo 2. Vamos ver quem vai ser o quarterback desse time, se vai ser Vidal, se vai ser Breno. Seja quem for, não vai ter vida fácil, né? Croco vem embalado, ganhou aí, né, o seu primeiro jogo e um grande jogo. Acho que é um Croco que também traz ali aprendizados, entender que o Campeonato Paranaense não é o brasileiro, né? Fazia muito tempo que o Croco não tomava tanto ponto quanto tomou. E acho que essa defesa tem que, obviamente, vir, né, com alguns pontos de atenção e coisinhas que aconteceram que você precisa corrigir. Por mais que o ataque adversário desse jogo não proponha tanto, você precisa se corrigir antes de olhar para o seu adversário, né? Então acho que isso é muito importante.
Vejo um jogo mais tranquilo pro Croco, o Nick Rooney talvez jogando mais dentro da plataforma dessa vez, sem precisar se arriscar tanto. Fez uma grande partida na estreia. Espero que o Croco não venha com aquela screen ruim de novo. Mas assim, de maneira geral, acho que é um jogo tranquilo pro Croco, estabelecer bem, controlar as ações e ficar 2-0 na competição. Vamos ver, acho que no Sul não tem mais jogo, né? No Sul não tem mais jogo. Eu vou seguir a ordem aqui, senão vou me atrapalhar. Vamos falar de Locomotiva e Flamengo, tá? Locomotiva vem com a mesma base do Mineiro. A gente sabe de reforços que estão chegando, mas aparentemente nenhum joga nesse primeiro jogo. Para algumas pessoas, esse Locomotiva não impressionou tanto no estadual. Eu consigo entender essa galera, mas quando eu paro para pensar que nem Cruzeiro e nem Galo estavam jogando com seus elencos de fato do Nacional, eu acho que a gente tem que dar um certo apontamento para isso. Ainda acho que o Locomotiva é um time que estava numa intensidade um pouco menor, que tá faltando um pouco de ritmo que esse time precisa ter, apesar de ter muita gente que já jogava junto. Eu acho que tem um processo de adaptação do Guti com o ataque do Xandão, com o que cada um pode fazer, e o que faz, o que não faz, e um backfield que perdeu o Marquinho, então teve que usar mais o Ryan e tudo mais, e tudo isso. Dito isso, eu ainda acho que o Locomotiva é muito, muito, muito favorito, talvez seja uma palavra difícil, mas eu acho que o Locomotiva é bem favorito contra o Flamengo nesse jogo. Eu acho que o Flamengo fez um Mineiro muito bom, estatisticamente muito forte, dominou quem tinha que dominar, dominou um adversário do seu próprio grupo do Brasileirão, que é o Tritões, mas não vai encarar uma facilidade nesse primeiro jogo, porque defensivamente o Flamengo vai encarar um ataque que tem uma OL muito boa, uma das melhores do Brasil, e que vai dar muito trabalho. Vai encarar um corpo de recebedores que não encarou nem de perto nada parecido. A gente tá falando de Arthur Rocha, Pokémon, Vilaça e companhia. Não encarou nada, né, desse tipo até agora. E pro seu ataque vai encarar uma defesa muito boa no front e muito boa na secundária, coisa que também não encarou no campeonato. Então, por exemplo, primeiro, eu vejo um Flamengo diferente. Não vejo esse Flamengo aéreo que a gente viu no Mineiro. Acho que a gente vê um Flamengo com R40 sendo muito acionado, o Patrick tendo que trabalhar mais, e aí é onde a gente vai entrar muito na discussão lá da tier list de será que no braço o Patrick ganha jogo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, é um duelo para ele realmente, mesmo que se não ganhar, mas se fizer um bom jogo, né? A gente fica realmente impressionado. Mas para mim eu acho que o Flamengo vai encarar um desafio que nunca encarou, e para mim a grande questão é essa. Eu acho que defensivamente o Flamengo não segura esse jogo. Eu acho que tem nomes experientes ali nessa defesa, mas vai encarar um time que é muito físico, um time que é muito cascudo e que tem muito material humano também ao redor para fazer a mágica acontecer, né? Eu acho que isso é o que resume um pouco desse jogo para mim, mas eu acho que o Flamengo tem peças para brigar, né? Tem ali Clemente no seu ataque, tem bons jogadores e pode fazer um certo barulho, mas não vejo como um time que chega para bater de frente com esse Locomotiva. Para a gente fechar o Sudeste, a gente tem Dragons e Vailers, né, jogo que vai acontecer em Ribeirão Preto, no domingo, 2 horas da tarde. Jogo que aconteceu, né, na semifinal da SPFL, foi para prorrogação, e o Vailers ganhou. O Vailers vem com uma base muito parecida com a da SPFL, algumas pessoas voltaram, tipo o Maxwell, né, o Vini Guerra voltou, o Gui voltou, chegaram ali alguns nomes também ali de menor expressão, mas que chegam para somar para esse elenco, mas o time também perdeu alguns nomes, né, Prime foi pro Galo, acho que o Tailan, né, aposentou de vez, e tem essa questão. O Dragons, pelo que a gente viu, mesma base da SPFL também, então a gente deve ver um duelo equilibrado, um time que tem Heron Azevedo, que é um grande recebedor, tem Lisandro, que é um cara que eu gosto, defensivamente tem bons nomes como Barco, Gui Torres, entre outros. Expectativa de um jogo bom, acho o Vailers mais time, acho que o Vailers tem mais condições de controlar o jogo. Se o Dragons vence, é uma sobrevida para o Dragons tem 4 jogos muito complicados dentro da Superliga, né? Até por isso a gente acabou deixando o Dragons baixo no Power Ranking, teve uma galera que não entendeu, mas o Dragons tem 4 jogos muito complicados na Superliga, e eu acho que o Vailers é um time que vem mais embalado, né? Mesmo jogando fora de casa, acho que é um time mais embalado, é um time que vem aí com um título, vem com uma base, né, do que fez, né, e não sei, né, vai que de última hora aparece alguém aí também, mas acho que não.
Mas a expectativa de um jogo bom. E vamos ver quem vence, né? Esse clássico do interior. Minha aposta seria o Rio Preto Valles, mas a expectativa é de um jogo bom, né? Duas equipes que se encaram bastante aí durante o ano. Indo para o Nordeste, teremos 3 jogos do Nordeste esse final de semana. Deixa eu até separar aqui para eu não me atrapalhar com o meu roteiro. Eu já misturei tudo, gente. A verdade é essa, já fiz tudo errado aqui, deveria ter separado isso antes, não separei. Mas vamos lá, faltam só os do Nordeste, se eu não estiver errado. Vamos começar por Cavalaria e Caruaru Wolves. O Cavalo estreia, né, na competição. Era para ter estreado contra o Spectros, teve questão de campo e adiou, depois questão de campo e adiou de novo, e a estreia acabou ficando contra o Wolves, que está 0-1. Vamos ver, né, o que Joe Daniels e Quentin Williams trazem, né, para tentar surpreender o Nordeste de novo esse ano. Né, o Quentin é um grande jogador, ano passado não jogou por nenhum time, tinha expectativa de que ele viesse, não veio, né, e é um grande jogador, né, a verdade é essa, e vem aí para um time que tenta se provar como a terceira grande força do Nordeste nesse momento. O Rafa tem uma visão de que esse é o melhor time do Nordeste, eu não vejo dessa forma, mas se for, vai ser porque o Quentin também faz um grande papel. Tem um bom corpo de recebedores, teve a chegada do Vinícius Senna, o Cox fica para mais uma temporada, tem o Baslan no backfield, que para mim é um running back normal, mas que pode ajudar um jogo corrido que é muito inconsistente, e tem uma defesa que em muitos momentos conseguiu manter o time nos jogos, consegue brigar, consegue ter bons momentos, né, por assim dizer, e é um time minimamente interessante, né? Eu acho que é um time hoje que a gente poderia falar que é o 3, né, do Nordeste. E vai encarar um Wolves que perdeu jogando mal, né? Teve flashes de JT, né? Teve flashes de Zane Jean e precisa mais, né? Do ataque, do time, né? Todo mundo tem que jogar melhor, acho que dentro desse time do Wolves, né? Não é ficar puxando o saco também de Zane Jean e JT, né? Também tiveram ali seus maus momentos no duelo. Mas eu acho que o time todo precisa acompanhar um pouco mais o ritmo, né? Depender menos dos dois caras e conseguir produzir por si só também a defesa, subir um pouco mais o muro, né? E o ataque, obviamente, ser mais funcional, não depender só de 2 jogadores. Indo para Sabres e Spectros, que é um duelo que eu estou bem curioso, porque a minha primeira aspa aqui é: será que o Sabres comete o crime? Não sei. É muito difícil apostar contra o Spectros. Mas o Sabres fez um jogo, no mínimo, interessante contra o Fortaleza Tritões. O Prince Bridgeford fez um bom duelo, que conseguiu aparecer em alguns momentos, o time conseguiu ali devolver, brigar, ser rápido, mas eu fico muito dividido porque eu acho que o Spectros ainda é um time que deve ter fisicamente uma unidade melhor, né, para conseguir, né, evitar que o Sabres corra com a bola, que foi algo que não aconteceu no primeiro jogo, para gerar pressão e principalmente para o seu ataque funcionar. Porque se tem algo que a gente fala desses Sabres a defesa não jogou nada no primeiro jogo. É um fato. A defesa jogou muito mal, muito mole, Sean Rudd não ajudou, o time não jogou, né, e o Spectros com o Arthur Pita comandando o ataque, o Pita que terminou bem, né, o ano passado, pode estar melhor, né, pode estar trazendo um jogo melhor. O time como um todo ainda tem suas peças experientes, isso pode ajudar ainda mais esse time. Então é um duelo que eu fico muito, muito curioso, muito dividido. Eu acho que a minha aposta na Superliga foi no Sabres, porque eu tô pro crime. Vamos apostar aí, né? Vamos tentar meter um azarão da vida. Mas a defesa vai precisar jogar. Se a defesa não jogar bola, o Spectros pode controlar na trincheira e ganhar esse jogo, né? E também, né, vamos ver como que esse ataque do Spectros vem como um todo, né? Você consegue ser melhor. Mas a expectativa é de um bom jogo, um bom duelo. O jogo é em Fortaleza. Expectativa boa. Vamos ver o que sai desse jogo aí. Minha aposta é o Sabres. Vamos pro crime. E para fechar, temos o que promete ser um dos melhores jogos da temporada, que é Recife Mariners e Fortaleza Tritões. Jogo no Grito da República, em Olinda, Pernambuco. As equipes que acabaram de se encarar na final do Nordeste no Flag, o Mariners ganhou 25-20. São 2 times extremamente talentosos, são 2 times com muita qualidade, os 2 melhores running backs do Brasil estão lá.
2 quarterbacks muito bons, 2 defesas que tiveram bons momentos no primeiro jogo. Quem ganha, né, esse duelo? É difícil de apontar. É difícil de apontar. Antes de começar a gravação, a gente viu, né, que o Mariners inscreveu o Isaac, que era uma questão se ele voltaria ou não. Pode ser que ele esteja inscrito e não venha para esse jogo. Pode ser também, não sei. Mas... E sigo na mesma atuante do Vasco, né? Se esse vídeo sair oficialmente antes de qualquer tipo de anúncio, peço desculpas. Eu acho que eu iria com o Mariners nesse jogo, viu? Eu acho que o Mariners teve uma estreia que me trouxe um pouco mais de confiança dos dois lados da bola. Eu acho que quando a gente olha o jogo do Fortaleza Tritões, o Tritões em alguns momentos foi colocado em quartas descidas que arriscou porque estava encarando o Sabres, né? Então te dá um pouco mais de confiança para você arriscar algumas quartas descidas. O Braxton veio para um jogo que a gente nunca tinha visto, né? Na estreia, um Braxton muito mais aéreo, muito mais vertical, que o time pode apostar mais no braço dele, né? E vai encarar uma secundária do Mariners que é boa, né? Que tem Brito, que tem O'Shea, que tem qualidade. Óbvio, tem Maranhão ali para correr muito bem com a bola. Maranhão e Adolfo terão um jogo difícil, né? Porque as OLs são boas, mas as DLs também são. Mas running backs diferentes fazem jogadas diferentes em jogos diferentes, né? Então, eu acho que a gente vai ter, assim como foram os 2 duelos do ano passado, tá? A gente vai ter um grande duelo dessas 2 equipes. Eu acho que o que me coloca com o Mariners um pouco na frente não é nem tanta chegada do Isaac, não, tá? Apesar de que o Isaac também seria um adendo a mais para essa secundária do Mariners. É mais o primeiro jogo. Eu acho que a defesa do Tritões falhou um pouco mais do que eu imaginava que falharia, e eu entendo que é primeiro jogo, galera. Eu entendo e eu posso estar sendo assim muito resultadista aqui. Mas eu acho que a estreia do Mariners me agradou mais, contra um time teoricamente melhor, apesar do Sabres ter feito um jogo mais organizado. E ofensivamente, o Tritões se colocou em mais quartas descidas que não vai arriscar se for contra o Mariners. Não vai ser um time que vai ficar arriscando 4-6, 4-7 no campo de defesa contra o Mariners. Entendeu? Mas é isso, expectativa de um jogão. Minha aposta é Mariners, mas grande jogo, assim como foi ano passado. E é isso, meu povo. Deixa eu dar uma última passada aqui. Vamos ver, mas eu acho que eu não esqueci de nenhum jogo, não. Deixa eu ver. Falamos de todos. Esse vídeo sai sexta-feira à noite, no aberto, para todos vocês acompanharem. Para você que é membro, indique para mais pessoas, para que mais gente vire membro. Batemos a marca de 200 membros no canal, 200. Muito obrigado a todo mundo que está chegando aí cada vez mais e me ajudando, né, a contribuir com a comunidade, me ajudando a criar mais, a fazer mais e poder viver um pouquinho desse sonho que é criar conteúdo para vocês aí quase que todo dia. Beleza, meu povo? Tamo junto e até a próxima.